Vamos aproveitar o momento, esse momento, então, de simulação que eu acho bem legal. Porque eu lembro, eu comprei o 2.0 também na época. Sim. Eu tenho até hoje o XT. Sim, sim. XT ou X3? Eu sempre confundo. XT, né? E eu até hoje eu curto, sabe? E às vezes a galera pergunta assim, puxa, eu respondi hoje essa pergunta da Tony Lab. Pô, mas aquela Tony Lab tá ultrapassada. Aí você pensa, cara, o Pod 2.0 naquela época era o negócio. Exatamente. Serviu pra um monte de coisa. E hoje em dia a galera, pô, Pod 2.0. Dá pra tirar som disso? Eu vou te falar que outro dia eu peguei um aluno meu e falou, Ricardo, olha o que eu achei lá em casa, que eu tinha, levou um aluno meu, levou. Cara, eu liguei e continuei achando bom. Tipo assim, porque eu sabia mexer, engraçado que a gente não esquece essas coisas. Ele botou, eu falei, caramba, não esqueci, né? Mas eu tinha uma referência, eu tinha todos os amplificadores na época, eu investi nisso. Então eu tinha um Bug, eu tinha um Marshall, eu tinha um Fender. Você tinha em casa mesmo? Eu tinha os sons de amplificadores na minha cabeça, porque eu tinha os amplificadores. Eu dava muita aula de guitarra, uma parte eu ajudava em casa, uma parte eu comprava equipamento. Entendi. E era um estudo aquilo, né? E foi muito importante pra mim, porque eu realmente consegui fazer um paralelo entre o que era mito e o que era possível de se fazer. Não dá, não, é igual. Assim, na época não era igual. Mas o que eu consigo fazer a ponto de ficar mais próximo, que não vai ficar uma coisa belhuda, uma coisa, né, antimusical e ruim, né? E hoje você acha que tipo um Kemper... Cara, tá muito... Vamos saber da tua opinião. Muito bom. Assim, continuo fã dos amplificadores, gravo com eles, assim, sempre que eu posso, né? Porque, inclusive, agora eu tô morando em São Paulo, mas eu tava com um estúdio em Niterói, onde eu tinha tudo montado, tudo microfonado, eu tinha a opção de fazer com ampli ou com as pedaleiras, com os simuladores, mas chegou uma hora que eu falei assim, cara, eu preciso entregar um negócio, o som já tava tão bom, que eu ia perder ainda o tempo de microfonar, e aí às vezes sempre tem um ruído, alguma coisa que passa e que atrapalha. Eu tive experiências em DVDs gravando com amplificador, por exemplo, da bailarina passar e chutar o microfone na hora do DVD, assim, sem querer, obviamente, atrás do palco, amplificador no fundo do palco microfonado, a bailarina na hora de entrar chutou, cadê o som da guitarra? Na hora do DVD. E aí, você foi ver depois? Aí eu parei, pedi pra parar a música. Deu tempo. A guitarra sumiu. Tá. O problema todo poxa, não captou, você vai ver em casa depois. Não, uma situação horrível, assim. Eu falei, cara, não dá mais, assim. Amplificador ao vivo, pra mim, realmente é uma coisa que caiu em desuso pela segurança que você tem de tirar um som como você tá ouvindo ali no teu fone, que tá chegando lá, certeza. Mas eu, assim, chegou um ponto que se eu tirava som legal com aqueles primeiros, né? Hoje em dia a tecnologia voa, né? Eu sou parceiro da Boss há, sei lá, 15 anos e tive todas as pedaleiras, né? Desde o começo. E hoje eu uso muito a GT1000 e a GT1000 Core, que são já com essas tecnologias novas, né? Impulso. E eu tenho o Kemper também, que é, assim, uma coisa maravilhosa, assim. O que você leva pra Preta Gil pro show? E na Preta é engraçado, porque eu levo pedaleiras mais antigas, né? Eu usei a minha vida inteira na Preta Gil, as pedaleiras da Boss, né? A GT10, a GT8, a GT10 e aí saiu a GT100. A GT100 eu usei por 11 anos. Com a preta? Com a preta. E então você usa ligado em linha? Ligado em linha. E a GT100 que é uma tecnologia sem Impulse Response ainda. E eu uso, assim, hoje com a coisa de diminuir e tal, eu uso uma GT1 com 2 pedaizinhos. Assim, é uma pedaleira desse tamanho de plástico, que é maravilhosa, assim. E nem é essa GT1? GT1. Quanto custa uma pedaleira dessa hoje em dia? Hoje ela deve custar uns R$2.000, assim, mas na época, antes do dólar dessa, era R$1.000, R$900 eu comprava. E pô, então... Que é uma GT100 de bolso, né? E dá pra tu fazer o show de tudo. Hoje eu faço show com ela. Eu nem levo... Momento GT1. Eu nem levo a GT1000 e a GT1000 Core, porque elas ficam no estúdio, né? Eu tenho uma Core e um Kemper no estúdio em São Paulo, e eu tenho uma GT1000 grande no meu estúdio no Rica, na minha casa. Pô, então tu não precisa nem despachar. Não, cabe na bag, né? E a idade também. Eu tinha pedaleiras de 40, 50 quilos no case, hard case, flight case e tal. Hoje em dia, cara, isso não cabe nem pra uma produção levar e cara, às vezes eu quero tocar um pouquinho no quarto e tal. Porra, eu tiro a pedaleira, boto o fone e toco. E tem muita coisa no YouTube
minha com essas pedaleiras em linha, assim, quem quiser ver, assim, no YouTube, tem bastante coisa minha pra Boss e coisas de trabalho, de gig que eu gravei, mas eu gravei em linha com a GT8, eu gravei em linha com a GT10, eu gravei em linha com a gente fez um Big Brother agora no meio da pandemia, que era GT100 na linha, né, a gente foi de trio, guitarra, baixo, batera. Pra tocar com a Preta? Com a Preta, foi a Preta e o Pablo Vittar no dia, né, e cara, assim, o som de guitarra na televisão, eu falei, pô, cara, hoje vai ser ruim, porque não tem teclado. Cara, e foi, assim, maravilhoso, assim. Tu ouviu depois, curtiu? Falei, caramba, cara, não tinha ampli, não tinha nada. Mas eu acho que a gente começa a ficar com uma memória, assim, muito, muito sólida do som que você quer tirar. Então, a pedaleira que você pega, fora o operacional que você tem que aprender, né, um pouquinho, mas eu sou curioso, sou chato e aprendo. Você consegue tirar som de qualquer marca. Eu sou fã da Boss, não tenho o que dizer, né? Porque a Boss, pra mim, é a lenda da guitarra, de tudo. Foi quem começou com as simulações e tal. Foi a Boss que começou com simulação? Foram as primeiras pedaleiras que eu vi com simulação. Eu pensei que ela tinha sido a Line 6, não? Não, a Line 6 veio depois. Veio depois. A Boss já tem simulação desde as ME de ampli. Desde muito, muito tempo. Que muito isso, tempo. Pra mim era ali o Pod 2.0. Mas foi ali que eu lembro de... ali que virou a moda, mas a GT5, a GT3, que eram contemporâneas, já tinham boas simulações de ampli e eu já usava. Os hacks da Boss mais antigos, eles já tinham simulações, né, de ampli já super usáveis, assim. E... Enfim, aí eu sou fã da Boss até de carteirinha. O Kemper é uma realidade, eu comecei a usar por causa do The Voice, né? E ali eu vi que realmente tinha uma coisa meio esquisita naquele aparelho alemão, porque ele realmente pega a característica inteira de um amplificador e virou meio que um standard da indústria, né? Igual o Pro Tools. Exatamente, igual o Pro Tools. Eu lembro que eu falei até com o Mota da Ronda, falei, Mota, eu vou fazer o The Voice lá, o pessoal só grava de Kemper, tem problema? Ele falou, não, de jeito nenhum, pode usar o que você quiser. Minha relação com a Boss também é maravilhosa e nunca teve essa coisa, não, você é obrigado a usar só isso. Eu uso o Kemper, uso a GT1000 e eu também tinha essa coisa de estar viajando muito sempre, então eu tinha que estar com set montado em cada lugar, né? Tipo, fazendo um programa de TV em São Paulo, fazendo turnê com a Preta Gil, então tinha uma pedaleira viajando, ou duas, né? Dependendo da quantidade de show, e tinha que ter um setup montado no programa de TV para não andar com nada. E eu acho isso legal você falar isso, para não andar com nada. Pô, a gente vive no Brasil, né, cara? Você vai ficar rodando o Brasil. Tu não sabe, cara, onde você vai passar. Imagina, você tá com um camper, um negócio que custa 15. Mas isso é uma preocupação. Prata, é uma preocupação, sim. Aí se alguém te rouba, você... 2 meses de gig e foi embora. Exatamente. E outra coisa, a questão da manutenção, né? Tipo, você tem um camper, eu não sei como é a manutenção do camper no Brasil, por exemplo, mas é um aparelho mais frágil, assim, do que uma pedaleira da Boss, assim. Eu pelo menos, o pessoal fala muito da Boss que é resistente, né? Pois nunca tive nenhum problema com nada da Boss. Então, de cair cabeçote, quebrar a pedaleira e ela funcionar no show, pegar chuva torrencial, ligada, fazendo show. É um blindado, né? É um blindado. A Boss não tem... É igual os pedaizinhos, né? Aquilo ali não estraga. Você pega um pedal... O primeiro pedal lançado da Boss funciona perfeitamente. Então, a Boss, pra mim, é o standard de durabilidade e qualidade, assim, sempre será, assim.